Olá, povo de Deus! Estamos iniciando a nossa live das 20 horas em ponto. Nós estamos estudando o livro do Apocalipse. Estamos no módulo de número 9, a Igreja cruzando os séculos. Nós estamos na parte 2. Na parte anterior, nós demos o início deste panorama, mostrando a igreja, que ela tem, pode ser vista como cartas dirigidas às igrejas existentes nos dias de João, ok? Cartas para igrejas existentes, históricas no dia de João. Elas podem ser vistas como carta às 7 igrejas, como 7 períodos históricos, e carta às igrejas dos últimos dias, cada uma delas com características inerentes a cada carta. Nós colocamos que estávamos utilizando a datação usada por Justo Gonzalez no livro História Ilustrada do Cristianismo. E ele, ao colocar 7 períodos históricos, ele coloca as seguintes datas: do ano 31 até o ano 100. Essa é a igreja de Éfeso. Do ano 100 até o ano 323, esta é a igreja de Esmirna. De 323 até o ano de 538, esta é a igreja de Pérgamo. Do ano 538 até o ano de 1492, esta é a igreja de Tiatira. Do ano de 1492 até o ano de 1833, esta é a igreja de Sardes. E depois, o ano de 1833, ele vai pegar a igreja de Filadélfia até o dia que eu chamo o dia D, que é o dia do arrebatamento, e praticamente a mesma data até o dia D, que é a igreja de Filadélfia e de Laodiceia. Então, ele divide esses períodos históricos, colocando que as duas últimas igrejas coexistem no mesmo período histórico. Nas cartas, o Senhor revelou a verdadeira condição espiritual da igreja. Para algumas ele fez elogios, para outras ele advertiu, em alguma delas não houve advertência, e o propósito era edificar a igreja em um terreno que é, na verdade, um campo de prova, um campo de batalha, porque o mundo jaz no maligno. Então, este é o cenário que se encontra as igrejas cruzando os séculos. Observando este quadro que nós temos colocado, e as datações, levando em conta Justino Gonçalves,
ele coloca estas 7 eras das igrejas com a seguinte nomenclatura. A primeira era, Éfeso, a era apostólica. A segunda era, Esmirna, a era dos mártires. A terceira era, de Pérgamo, a era da ascensão da igreja. A Tiatira, a época das coligações, quando a igreja coliga com o mundo, com as nações. A igreja de Sardes como a era das reformas. A igreja de Filadélfia como a era da restauração. E a igreja de Laodiceia como a era da apostasia. Então, coexistem junto, nesse último período da história, a linha da restauração e a linha da apostasia. Elas caminham junto. Lembra que o joio e o trigo, eles vão conviver juntos até a consumação dos séculos. E nós fizemos menção de que estas eras têm uma relação com as parábolas. Então, a igreja de Éfeso, do ano 31 a 100, que é a era apostólica, equipara a parábola da semente. A igreja de Esmirna, de 100 a 323, a era dos mártires, equipara a igreja do joio no meio do trigo. Pérgamo, de 323 a 538, a era da ascensão, que equipara a do grão de mostarda, a igreja crescendo. Tiatira, 538 a 1492, a era das coligações, que equipara a parábola do fermento. Sardes, 1492 a 1833, a era das reformas, que equipara ao tesouro escondido. Filadélfia, de 1833 até o dia D, o dia do arrebatamento, a era da restauração, que equipara a parábola da pérola. E a igreja de Laodiceia, 1844 até o dia D, a era da apostasia, que equipara a parábola da rede. Eduardo, Renata, sejam bem-vindos. Então, quando nós formos estudar cada era da igreja, nós vamos examinar a parábola referente àquela era conjuntamente, ok? Deixe-me só organizar um detalhe aqui. Ok. Então, esse quadro, esse período histórico, eu tirei do livro Justo Gonzalez, A História Ilustrada do Cristianismo, da editora Vida Nova, o volume de 2011. Então, nós temos aqui deixe-me nós temos aí as igrejas em 7 períodos, ok? A primeira igreja é a igreja de Éfeso. Esta igreja de Éfeso é a igreja da era apostólica. A parábola é a parábola da semente. Jesus se apresenta a esta igreja tendo a sua mão direita as estrelas e andando no meio do candeeiro. Esta igreja, ela é repreendida por causa da falsa doutrina dos nicolaítas e por causa, ela tinha no meio dela, no seio dela, a falsa doutrina dos nicolaítas e os falsos apóstolos. Esta igreja teve uma reprimenda, um elogio e uma promessa, ok?
a igreja de Esmirna, então, a igreja de Éfeso, ela teve, deixe-me colocar aqui, ela teve uma reprimenda, ela teve um elogio e ela teve promessa. A igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna, o período é a época dos mártires, de 100 a 323. A parábola é o joio e o trigo. Jesus se apresenta como o primeiro e o último, aquele que estava morto e reviveu. A falsa doutrina era os falsos judeus, e nesta igreja estava a sinagoga de Satanás. Ela teve uma reprimenda, um elogio e promessas. Depois nós tivemos a igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo, ela foi do período 323 a 538, a era da ascensão, por isso que a parábola é o grão de mostarda. Jesus aparece com uma espada afiada de 2 gumes, e tem a falsa doutrina de Balaão, o trono de Satanás, e ela também aderia à doutrina dos nicolaítas. Ela teve uma reprimenda, elogios e promessas. A igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira, Dora, seja bem-vinda. A igreja de Tiatira começa no anos 538, vai até 1492. Ela cruza toda a Idade Média. Ela é a igreja das... Aliás, desculpe. A igreja de Tiatira, de 538 a 1492, ela pega toda a Idade Média, é a era das coligações, a parábola é a do fermento, Jesus aparece com olhos de fogos e pés de bronze, a falsa doutrina é de Jezabel, ela teve uma reprimenda, elogios e promessas. Depois nós temos a igreja de Sardes. A igreja de Sardes, ela começa em 1492, vai até 1833, é a era das reformas. A parábola é a parábola do tesouro escondido. Jesus se apresenta a ela como 7 espíritos e tendo as 7 estrelas. Nela apresentava o falso crente, e ela também recebeu repreensão, elogios e promessas. A igreja de Filadélfia, ela é uma igreja que vai do período de 1833 até o dia D, que é o dia do arrebatamento. É a era da restauração. A parábola é a parábola da pérola. Jesus se apresenta como uma testemunha fiel e verdadeira, aliás, como santo, o verdadeiro, tendo a chave de Davi. Esta não tem falsa doutrina, não tem repreensão. Esta igreja, deixe-me pegar aqui.
Filadélfia, ela não teve repreensão, ela teve elogios e promessas. A igreja de Filadélfia, a igreja de Laodiceia, é uma igreja de 1844 até o dia D, a era da apostasia. A parábola é a parábola da rede. Jesus se apresenta como testemunha fiel e verdadeira. Cristo, na igreja de Laodiceia, fica para o lado de fora. Ela recebe reprimenda, elogios e promessas. A única igreja que não recebe reprimenda, elogio e promessa é a igreja de Filadélfia. Aliás, a única igreja que não recebe reprimenda, somente elogio e promessa, é a igreja de Filadélfia. Então, estas igrejas que cruzaram os séculos, elas se encontram num grande campo de prova. Agora, lembra quando Deus tira Israel do Egito? E ele tem que andar, ele tem que... deixe-me ver. Encontrei. Ok. Quando Israel sai do Egito, Israel passa 40 anos no deserto. Depois eles entram na terra prometida. Qual que é a lógica? Quando nós recebemos Jesus como Salvador, nós continuamos vivendo na terra. Ok? A terra é um campo de prova. E nós estamos aguardando o arrebatamento. Então, desde a hora que aceitamos Jesus, por todo o período que aqui vivemos, nós estamos vivendo num campo de prova, à semelhança de Israel no deserto, esperando chegar na terra prometida. Um outro detalhe: se nós pessoalmente, individualmente, vivemos o nosso campo de prova, desde Jesus, morto e ressurreto, até o arrebatamento, este período continua sendo um período que é equivalente a um campo de prova. Você me pergunta, César, por que você está fazendo essa ênfase? Por causa de Deuteronômio, capítulo 8, o versículo de número 2. Vamos lá, Deuteronômio, capítulo 8, o versículo de número 2. Este é um dos mais importantes versos para que nós possamos entender por que Israel ficou 40 anos no deserto. Olha só. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria ou não os seus mandamentos. Então, esse período que nós estamos cruzando na terra, o nosso coração está sendo provado. Aconteceu com eles, acontece conosco também. O sofrimento, ele ocupa um lugar extremamente singular no propósito de Deus para com o povo de Deus. César, por que você está falando do sofrimento? Se nós aceitamos Jesus, ele não levou sobre ele as nossas dores, é verdade. Mas ele nos chamou para ser os discípulos dele. E enquanto discípulos, nós caminhamos as mesmas pisadas que Jesus caminhou na terra. Jesus foi perseguido, nós também seremos perseguidos por causa do nome dele. Então,
Para que serve o sofrimento? Primeiro, Deuteronômio 8:2, esse verso, para saber o que temos no coração. Observa, você está na casa de Deus, você é crente, aceitou Jesus como Salvador. Você foi à frente, respondeu a um apelo. Mas este apelo que você respondeu e a crença que você tem pode não ser a crença em Jesus. Você pode ter ido a um apelo por um outro motivo que não seja entrar no reino de Deus. Você pode ter procurado uma bênção de Deus, uma cura de Deus. N coisas pode ter acontecido que te levou àquela decisão. Mas aquela decisão não gerou em você um novo nascimento. Então, a prova que vem depois, ela serve para mostrar se você nasceu de novo, é uma nova criatura ou não. Essa é uma razão da prova. Para saber quem serve a Deus e quem não serve a Deus, quem é filho de Deus e quem não é filho de Deus. Imagina naquele período em que havia perseguição, havia mártire, e eles dando a vida por amor a Jesus. Com uma arma na cabeça, pronto a morrer, somente o verdadeiro cristão declarava sua fé. Quem não era cristão se apostatava e ia embora. Quem não tinha compromisso com Deus não dava valor à sua vida. Ele comprava a sua vida por um prato de lentilha e perdia a salvação eterna. Por quê? Porque nunca nasceu de novo. Um segundo propósito de Deus está no verso 3 de Deuteronômio 8. Ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca de Deus viverá o homem. Então, o segundo objetivo de passarmos por uma prova é como que vamos responder a esta prova. Se nós respondermos de acordo com a carne, vamos colher corrupção. Se nós respondermos de acordo com a palavra de Deus, vamos colher vida eterna. A Bíblia, ou Paulo, ele diz que nós somos transformados de glória em glória na imagem de Cristo. Então, a segunda razão por que passamos por N provas na terra é para que nós sejamos moldados na imagem de Cristo. Então, se nós não estamos passando por transformações, se nós não estamos mudando de mentalidade, se nós não estamos mudando de atitude, se nós não estamos mudando de comportamento, algo está errado. A palavra de Deus está entrando e não está gerando mudança em nosso coração. Então, a prova, ela vem para fazer a palavra de Deus tomar curso, moldar, guiar o nosso caminho. A terceira razão, porque este mundo é um mundo de prova mesmo para a igreja, é para saber a convicção da nossa fé. Hebreus, capítulo 10, o versículo de número 23, diz assim, Hebreus, capítulo 10, versículo 23. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então, a palavra de Deus, ou a prova que nós passamos, seja ela qual for, ela é uma prova que demonstra qual é a nossa fé. Qual é a nossa confissão? Quando nós estamos enfermos ou desamparados ou preocupados ou endividados ou tristes ou deprimidos, a quem recorremos? Como nós confiamos a nossa esperança? Será que nós confiamos no homem ou buscamos em Deus? Então a terra é um campo de prova para saber se a nossa fé ela é firmada na palavra de Deus. Lembra quando Jesus disse a Pedro, você não pescou nada a noite inteira,
lança a rede e você vai tirar muito peixe. E Pedro disse: olha, Senhor, eu pesquei a noite inteira, eu não peguei nada, mas sob a tua palavra eu lançarei a rede. Ele lançou a rede e ele colheu mais peixe que toda a vida dele numa única pesca. Ele nunca tinha colhido tanto, quase que afundou o barco. O que significa isso? Significa demonstrar firmeza da fé no meio de uma situação difícil. Nós sustentarmos a fé que temos. O outro objetivo de estarmos nesse campo de prova é para desenvolver a perseverança. Tiago, capítulo 1, versículo 3 diz: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Isso significa que se nós passarmos em uma prova, vamos pegar a escola. Você está numa sala de aula e vem uma prova. Tem duas maneiras de você responder às questões da prova. Uma, aquilo que você aprendeu, que está na tua cabeça, você responde. Outra, você pega a prova do colega de trás, traz para a tua mesa, copia as respostas dele e passa. Das duas maneiras, você tirou boa nota. Mas, como você colou, aquela nota não vem do teu conhecimento. E se o professor não te pegar, você leva 0. E se o professor não te pegar, você pode passar na prova, mas não por tua sabedoria e inteligência. Da mesma maneira, quando a vida coloca uma prova para você, você pode recorrer à fé e vencer aquela prova, ou recorrer aos homens e não vencer aquela prova, ou vencer. Só que a maneira como você vence a prova demonstra se você tem perseverança ou não, se você aprendeu a esperar em Deus ou não. Por fim, a prova também vem para forjar o caráter. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. Para que, uma vez confirmada a vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, e mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, esta fé, ela forja o teu caráter. Jesus disse: se o sal for insípido, não serve nem para Deus e nem para os homens. Então, nós temos que salgar, nós temos que dar testemunho. Mas se nós não somos capazes de dar o testemunho no meio do fogo, nós não servimos nem para Deus e nem para os homens. Então a prova vem para forjar o nosso caráter. A prova vem para revelar a excelência do poder de Deus. Nós vemos isso em 2 Coríntios, no capítulo de número 4, o versículo 7. Nós somos equiparados a um vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. É por isso que Paulo fala que quando somos fracos, nós somos fortes, porque no meio de uma prova é manifestado o poder de Deus. Deixe-me exemplificar aqui. Aqui tem um vaso. O que é que tem dentro deste vaso? O que é que tem? Ó, está fazendo barulho. Tem alguma coisa dentro desse vaso. O que eu coloquei dentro desse vaso? Não há como saber. Se eu virar aqui, você vai olhar por dentro do vaso. Mas se o vaso for tampado e tem alguma coisa dentro dele, você não tem como saber.
quando o vaso é quebrado, o que está dentro do vaso se revela, porque o vaso foi quebrado. É por isso que nós passamos por provas, porque quando a prova nos quebra, quando ela nos leva no pó, quando a prova nos humilha, quando a prova faz sair de nós toda a possibilidade humana, o poder de Deus se apresenta e nos tira da prova. Então, o objetivo da prova é revelar a excelência do poder de Deus. E por fim, a prova também vem, primeiro aos Coríntios, no capítulo de número 10, o versículo de número 13, diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, e não permitirás que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, a prova, ela é dimensionada para cada indivíduo, de acordo com a capacidade dele de suportar a prova e não cair. Esta é a fidelidade de Deus, de que nós podemos suportar as provas que nós somos submetidos. Então, a terra, ela é um campo de prova para manifestar o que há em nosso coração. Em Gênesis, capítulo 2, versículo 15, quando Deus criou o homem, ele colocou o homem no jardim do Éden para cultivar e guardar o jardim. Portanto, a terra, antes do pecado entrar no mundo, ela já era um campo de prova. Por quê? Porque quando nós falamos do Deus desse século, Satanás, nós demonstramos que a queda dele se deu no segundo dia da criação. O homem foi criado no sexto dia da criação. Quando Deus coloca o homem no jardim, ele diz: você vai sujeitar a terra, você vai dominar a terra, mas você vai guardar a terra. A terra Deus deu ao homem, Salmo 115, verso 16. Os céus são os céus do Senhor, a terra ele deu aos homens. Satanás, já demonstramos, ele tinha perdido o planeta Terra. Ele era o guardião do Monte Santo. No dia 2, Deus o colocou como guardião do planeta. Mas ele perdeu aquele lugar. Ele saiu daquele lugar. E nós ocupamos esse lugar. Hoje, nós temos a missão de cuidar do planeta, de guardar o planeta. E por causa disso, quando o homem é criado, já havia um ser caído. Já havia um ser rebelado. Já havia alguém querendo tomar isso. Então, nós não podemos dizer que a terra é um campo de prova tão somente por causa do pecado. Porque antes do pecado entrar no mundo, ela já era um campo de prova. Já havia o tentador. E o homem tinha que vigiar, ele tinha que ter guardado. Ele não podia cair na conversa do tentador. Por isso que Deus avisa o homem. E depois a história se comprova que quando Deus diz ao homem, guarda, e o homem não guarda, aparece a serpente, que vai ser Satanás, o grande dragão, o diabo. Ele aparece e ele engana a mulher. E a mulher faz o homem comer do fruto proibido. Observa, Deus já tinha colocado o homem em um campo de prova antes mesmo do pecado entrar no mundo. O que agravou com o pecado é com a prova. Antes era só contra um ser caído que nós lutávamos. Agora a gente luta contra um ser caído, luta contra esse mundo que jaz no maligno e luta contra as fraquezas da nossa carne. Porque a carne que temos, ela de nada aproveita. Nós precisamos aprender a depender de Deus e a viver a vida de Deus que Ele nos deu, porque nós somos nova criatura. A serpente, ela estava à espreita, e já demonstramos isso. Ela era Lucifer,
o guarda ungido, colocado para guardar o Monte Santo, e ele havia perdido esta condição. Vamos reler essa passagem, que ela é muito importante nesse contexto, que está lá em Ezequiel, no capítulo 28, no versículo de número 13. É importante nós firmarmos o entendimento na passagem bíblica, para que a gente possa se lembrar sempre do que Deus diz. Então, 28, versículo 13 e 14. Estava no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berílio, o ônix, o jaspe e a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro te fizeram os engates e os ornamentos. No dia em que fosse criado, foram eles preparados. Quer dizer, enquanto Deus estava criando o planeta Terra e criando o Sol, criando as estrelas, Satanás estava ali também. Tu eras o querubim da guarda ungida. Te estabeleci, permanecias no Monte Santo de Deus, no brilho das pedras andava. Ele andava na terra e ele perdeu a terra. Deus deu a terra ao homem e mandou o homem guardar. Mas ele, por um descuido, ele também perdeu a terra. Perdeu para Satanás, para o Deus desse século. Por isso que ele chama o Deus desse século. Por isso que o mundo jaz no maligno. É por isso que no livro, no módulo da redenção, nós explicamos que o homem perdeu primeiro o seu corpo, perdeu o seu espírito, porque ele morreu espiritualmente, perdeu o planeta Terra. Na conversão, ele recupera o espírito. No arrebatamento, ele recupera o corpo. E quando Jesus voltar, ele recupera a terra. São essas as dimensões de tudo isso que está acontecendo, que vai levar à batalha de Armagedon. Nós sabemos que nós somos de Deus e que o mundo jaz no maligno. O homem falhou nessa missão que foi incumbido por Deus. E aí o que Deus faz? Ele perpetua a inimizade entre o homem e a serpente. Quando ele diz, haverá inimizade entre a mulher e a serpente. Então, esta inimizade, ela vai cruzar os séculos. A igreja vai cruzar os séculos em meio a uma inimizade entre a serpente e a mulher, entre a serpente e a humanidade. E o Senhor revelou quem é o diabo. Em João capítulo 10, versículo 10, ele disse que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Nessa ótica, o mundo jaz no maligno e a igreja tem que cruzar por este mundo. As consequências são guerras e rumores de guerras, fomes, pestilências e terremotos. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. A igreja tem que cruzar todas as eras em meio a um ambiente adverso. Entenda, nós não estamos em um piquenique, mas Deus nos capacitou para passarmos por essas eras, quando ele escreve em Efésios, no capítulo 1, no versículo 19 a 23. 19 a 23. Nós devemos conhecer qual é a suprema grandeza do poder de Deus sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia do poder de Deus, o qual exerceu ele, Deus, em Cristo, quando Jesus estava morto, ressuscitando Cristo dos mortos, fazendo-o sentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir,
não só no presente século, mas também no vindouro. Agora, olha, e pôs todas estas coisas, todas as promessas de Deus, todo o principado, potestade, dominador, hóstia espiritual maligna, tudo, ele colocou debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todos, deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos. Deixe-me explicar como funciona o que acabamos de ler. Jesus, em Romanos capítulo 1, verso 4, diz: ele foi designado Filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo. A igreja deve estar cônscia de que seu general é Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, e suas armas são poderosas para derrubar fortalezas. Portanto, jamais podemos fazer do medo o nosso conselheiro, porque o perfeito amor lança fora o temor. Nesse terreno inóspito que é a terra, o Senhor retratou o crescimento da igreja através dos séculos, numa sequência de parábolas e também nas cartas das igrejas do Apocalipse. Deixe-me colocar para você como é que funciona o Efésios capítulo 1, verso 19 e 20. Olha só. Quando João é chamado a ver Jesus, o Filho do Homem, ele viu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candeeiros, certo? Que é a igreja. Ele viu o Filho do Homem no meio de 7 candeeiros. E ele viu a mão direita do Filho do Homem, 7, 4, 5, 6, 7 estrelas. Ok? Então, entenda, vamos entender como é que funciona o reino de Deus. Porque se você não entender isso, você não entende como é que se desenvolve a sua intimidade com Deus. E você não entende como é que você se relaciona com o mundo que está em volta de você. Então vamos entender. As 7 igrejas estão no mundo aonde jaz o maligno. A Bíblia diz, Pedro disse, que o diabo anda em volta querendo tragar alguém. Então, em volta da igreja, tem um leão querendo tragar alguém. Ok? Jesus disse, quando tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está no meio. Ele está dizendo o seguinte, olha só, é um mistério. Jesus, eu não estou falando do Espírito Santo, o Espírito Santo habita em nós, eu estou falando de Jesus, que está sentado à direita do Pai. Ele disse, quando 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio. Ok? Então, olha só, eu vou falar de igreja. Por quê? Só existe igrejas quando eu tenho. Só existe igreja se eu tiver 1, 2 ou 3. Se tiver 3 pessoas reunidas, naquele lugar tem uma igreja. Se tiver 2 pessoas reunidas, naquele lugar tem igreja. Se tiver uma pessoa naquele lugar, não tem igreja. Por quê? Porque a igreja é corpo de Cristo e nós somos membros desse corpo. E corpo só se forma a partir de 2 ou 3. Então, a igreja está reunida. Ok?
Agora, temos o presidente da República. Ele está lá em Brasília. E a igreja está reunida aqui. Eu, você, 2, você, 3. Eu, César, Eduardo e Renata, se tiver, deu 3, Dora, 4. Estamos 2 ou 3 reunidos aqui, ou 4. Mas vamos pegar 2 ou 3. Então aqui se formou uma igreja. Jesus está no nosso meio. Em Efésios ele diz assim: o poder que ressuscitou Jesus dos mortos foi dado para nós, igreja. Agora o presidente está lá em Brasília. Olha o que o texto diz. Ele deu o poder dele, quer dizer, Jesus deu o poder dele para a igreja, que é o seu corpo, para ser o cabeça de todo mundo. O mundo jaz no maligno. Brasília, com o presidente, jaz no maligno. A igreja está aqui. O que o texto diz? Se a igreja olhar para Brasília e colocar o presidente em oração, Jesus se torna o cabeça do presidente. Se a igreja não fizer isso, Jesus é o cabeça da igreja, mas ele não pode intervir na presidência. Entenderam? De novo, você está na tua casa. Você, sua esposa e seu filho, os 3 são crentes em Jesus Cristo. Formou uma igreja. Vocês estão passando necessidade. Se vocês não colocarem essa necessidade em oração a Deus, Deus não vai fazer nada por sua necessidade. Mas se você orar, ele se torna o cabeça de vocês, ele já é, porque você é corpo de Cristo, 2 ou 3 reunidos é o corpo de Cristo, mas ele também se torna o cabeça sobre aquilo que você colocou debaixo do governo de Cristo. Em outras palavras, Cristo vai dominar o teu entorno tanto quanto você coloca esse entorno na presença de Deus em intercessão. De novo, Cristo só vai dominar o entorno de você se você colocar esse entorno na presença de Deus em nome de Jesus. Caso contrário, ele é cabeça do corpo, mas ele não é cabeça das coisas que estão acontecendo em volta, porque o corpo não deliberou colocar aquilo debaixo da soberania divina. É por isso que a intercessão ela é tão importante. Porque tudo aquilo que nós não colocamos debaixo da intercessão, Jesus não pode se tornar o cabeça. Ele confiou a nós um poder. Por isso ele disse: eu tenho toda a autoridade nos céus e na terra. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-as em nome e batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas essas coisas até eu voltar. Se a igreja não cumprir essa missão, Jesus não pode cumprir no lugar da igreja. Ele tem o poder, ele entregou o poder, ele confiou para nós e cabe agora nós desenvolver. Então, os movimentos da revelação. A igreja está no campo de batalha, enfrentando dificuldades. E aí nós vamos ver então as mensagens às igrejas. Esta visão que eu coloquei aqui é a visão de João. Já havíamos estabelecido que é impossível alguém ver Jesus Cristo se antes não enxergar a igreja. De novo, é impossível alguém ver Jesus Cristo, desculpe, vou trocar o nome. É impossível alguém ver Cristo Jesus sem antes enxergar a igreja. Se você quer desenvolver a sua fé com Deus, sem estar ligado a uma igreja local, você não desenvolve a sua fé com Deus. Agora, olha como é o campo de batalha. Vamos para Apocalipse, capítulo 12, o versículo 4.
a sua cauda, quer dizer, a cauda do grande dragão vermelho, arrastava a terça parte das estrelas do céu. Nós já estudamos isso. Satanás, nós temos aqui o trono de Deus. Nós temos o trono de Deus. Satanás tem 2/3 do exército dele no céu. E ele tem 1/3 do exército dele na terra. Ok? É muito importante nós entendermos a estratégia de Satanás. Ele tem 2/3 do exército dele Hoje é ao vivo, né? Essas coisas acontecem. A bateria estava descarregando, quase que o computador desliga. Ele tem 2/3 do exército dele no céu e 1/3 do exército dele na terra. Para que ele tem 1/3 na terra? Olha só, verso 4. O dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz. Quem é a mulher? Nós já vimos, Israel. Quem é a mulher, e concretamente falando nesse caso? Maria, que vai dar à luz a Jesus, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Ok? Então, ela está ali esperando Jesus nascer. Quando Jesus nasce, o que é que Satanás faz? Satanás, ele manda matar, através do rei Herodes, toda criança menor que 2 anos para matar Jesus. Porque aí ele liquidaria a equação. Matando Jesus, não teria mais a cruz. É a primeira tentativa dele. O que a Bíblia diz? Sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando quem possa tragar. Ele estava lá, na espreita. Quando Jesus nasceu? Foi um tempo aí. Ele calculou, pera lá, Jesus deve estar nascido há mais ou menos 6 meses atrás. Vamos fazer o seguinte, vamos matar toda criança daquela região menor que 2 anos, que aí a gente mata Jesus junto com ela. Aí, o verso 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Quem é o filho varão? Jesus. Ele nasceu, ele morreu, ele ressuscitou, ele subiu aos céus e está sentado à direita de Deus. E o que o dragão está fazendo? O seu filho foi arrebatado para Deus e o seu trono. Ora, esse filho que foi arrebatado, o diabo continua à espreita, em derredor, buscando a quem possa tragar, para impedir o arrebatamento da igreja. Percebe? Satanás, ele quer impedir o arrebatamento da igreja. Quando a igreja cruza todos os séculos, 2000 anos de história, para chegar até o dia de hoje, Satanás está rugindo, tentando destruir a igreja. Agora, eu quero que você preste atenção sobre o que eu vou dizer agora. Você lembra de Josué? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 5. Você lembra de Josué, o sumo sacerdote, Zacarias capítulo 3, vestido de vestes sujas, Satanás o acusando, e o Senhor repreendeu Satanás e trocou as vestes sujas daquele homem. Olha como Deus trata os seus filhos. No capítulo 5 de 1 Coríntios, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, imoralidade tal,
como nem mesmo entre os gentios, isso é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai, ou seja, possuir a madrasta. O que Paulo faz com esse caso? Ele diz assim: em nome de Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, ele vai pegar esse indivíduo que está em pecado com a sua madrasta, entregar a Satanás com um propósito, para destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo diante do Senhor. Você vai falar: César, o que é isso? Lembra que nós lemos em Daniel de que os sábios resplandecerão, que alguns sábios cairão, e alguns deles cairão para serem provados, embranquecidos e vestidos de novo? Este é o caso. Paulo pega um crente que está coabitando com a madrasta em pecado. Ele sabe que aquele indivíduo nasceu de novo. Ele pega aquele indivíduo, entrega para Satanás. Satanás vai matar a carne daquele indivíduo. Eu não sei o que pode acontecer com um caso como este. Provavelmente aquele indivíduo caiu na sarjeta. Pode ser que ele viveu numa vida lamentável. O fato é que 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como através do fogo. Aí vem alguém e fala: César, você está dizendo que um pecador, um homem, um cristão em pecado, vai ser salvo? Eu estou dizendo que se o cristão é filho de Deus, nascido de novo, caído em pecado, ele vai ser tratado por Deus. Como? Ele é entregue na mão de Satanás, a carne dele é morta e o espírito dele é salvo. Qual é o pai que não corrige ao filho que ama? Se o filho for bastardo, ele não é filho. Isto é a correção de Deus. É por isso que nós lemos no livro de 1 aos Coríntios, capítulo 11, acerca da ceia do Senhor, dizendo o seguinte: muitos participam da ceia indignamente. E diz: muitos estão fracos, outros enfermos e outros dormiram. Esses que dormiram, talvez tiveram o seu corpo entregue a Satanás, morreram. Mas eles serão salvos, todavia, como pelo fogo. Quando eles caíram em fraqueza, em enfermidade, ou morreram, eles estavam sendo disciplinados por Deus. É por isto que nós devemos ter muito cuidado quando olhamos para uma igreja fora da sua devida posição. Porque esta igreja, ou este membro da igreja, fora da sua devida posição, ele pode estar sendo tratado por Deus da maneira mais difícil que alguém pode ser tratado por Deus. É por isto que nós lemos lá em Daniel, no capítulo 11. Daniel, rapidamente, para nós concluirmos esta live. Lá em Daniel, capítulo 11, diz assim: alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o fim do tempo, porque ainda será no tempo determinado. Tudo isso para dizer que a terra é um campo de prova. A igreja vai passar por esse campo de prova. E mesmo quando a igreja está caída, Deus está tratando com os seus. Ele está fazendo o que ele diz aqui. Ele está santificando.
Ele está provando, ele está purificando, ele está embranquecendo. A mesma coisa que ele fez com Josué acontece com aquele que está lá em 1 Coríntios capítulo 5. Ali é um pecado gravíssimo. É para mostrar que não há filho de Deus que não esteja sob os cuidados de Deus. Se ele está de pé, para o Senhor está de pé. Se ele está caído, ele está sob a disciplina do Senhor para ter a sua alma, o seu espírito salvo naquele grande dia. De uma maneira ou de outra, o Senhor está tratando com o seu povo. Esta é a lição que aprendemos. Foi muito bom ter você hoje junto comigo, Eduardo, Renata, Dora, que possamos voltar amanhã às 20 horas em ponto para dar continuidade à terceira parte desse módulo, A Igreja Cruzando os Séculos. Que você que ainda não está me seguindo nesse canal possa começar a me seguir. Vamos tornar esse canal relevante para você me ajudar a levar a palavra mais longe. Marca esse vídeo no aviãozinho, marca todos os seus amigos e mande esse vídeo para eles, porque só assim nós podemos despertar o povo de Deus nesta última hora. Que o Senhor seja louvado e que você seja abençoado nesse restante de dia na presença do Senhor. Amém.